Que procurais? Dizei, que significa esse impetuoso anseio? Como um bramir atravessa o mundo, e vagalhões de livros se derramam sobre todos os povos. Eruditos procuram em antigas escrituras, investigam, cismam até a exaustão espiritual. Profetas aparecem advertindo, prometendo. De todos os lados se quer de repente, como em estado febril, difundir nova luz. Saudações universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui, dia 20 de agosto de 2022. Então, nessa primeira parte, primeiro capítulo de Abdrushim, a gente já vai perceber uma linguagem voltada aos eruditos, uma linguagem voltada às igrejas, e é muito interessante analisar isso. Vamos seguir aqui no raciocínio, e ao final desse capítulo a gente já tem uma chave para o espírito humano, uma chave para a nossa vida. Assim passa atualmente, como uma tempestade, pela alma humana alvoroçada, sem nutrir nem refrescar, mas sim crestando, consumindo e absorvendo as últimas forças que restaram a desequilibrada alma humana, nas sombras da atualidade. Também aqui e acolá manifesta-se um sussurro, um murmúrio de expectativa crescente, de algo que está para vir. Inquieto está cada nervo, tenso de um anseio inconsciente, palpita, borbulha e paira sobre tudo, de modo latente e sombrio, uma espécie de atordoamento, gerando desgraça. Que há de nascer disso? Confusão, desalento e ruína, se não for rasgada com energia a camada escura que hoje envolve espiritualmente o globo terrestre, a qual, com viscosidade dos charcos imundos, absorve e sufoca. Antes que se torne forte, cada livre pensamento luminoso que surge, a qual, com o silêncio lúgubre de um pântano, já reprime, decompõe e destrói no germe cada boa vontade, antes que possa surgir qualquer ação. O clamor dos que buscam a luz, porém, que contém força para romper a lama, é desviado, e seu eco se perde contra uma abóbada impenetrável, erigida com empenho justamente por aqueles que pensam ajudar. Eles oferecem pedras em lugar de pão. Vede essa infinidade de livros. Através deles, o espírito humano só se cansará, não se vivificará. E isso é a prova da esterilidade de tudo quanto oferece. Pois o que cansa o espírito nunca é o certo. Pão espiritual refresca imediatamente, verdade nutre, e luz vivifica. Pessoas simples têm, portanto, que desanimar quando veem que muros estão sendo levantados ao redor do além, pela assim chamada ciência do espírito. Quem dentre os simples pode entender as frases eruditas e estranhas expressões? Destinar-se-á, então, o além só para os cientistas do espírito? Fala-se aí de Deus. Acaso se faz mister erigir uma universidade, para nela se aprender primeiramente a faculdade de entender a noção da divindade? Para onde leva essa mania que, em grande parte, está arraigada apenas na ambição? Como bêbados cambaleiam os leitores e os ouvintes, de um lugar para o outro, incertos, tolhidos, unilaterais, pois foram desviados do caminho simples. Escutai, ó desalentados, erguei o olhar, vós que buscais com sinceridade. O caminho para o Altíssimo se encontra pronto na frente de cada criatura humana. A erudição não é a porta que leva até lá. Escolheu Cristo Jesus, esse grande exemplo no verdadeiro caminho para a luz, os seus discípulos entre os cultos fariseus, entre os pesquisadores das Escrituras, tirou-os da singeleza e da simplicidade, porque eles não tinham que se debater contra este grande erro, que o caminho para a luz é difícil de aprender e árduo de seguir. Semelhante pensamento é o maior inimigo das criaturas humanas, pois é mentira. Por isso, distanciai-vos de toda e qualquer sabedoria vã, lá onde se trata do que há de mais sagrado no ser humano e que precisa ser plenamente compreendido. Afastai-vos, porque a ciência, como obra mal feita do cérebro humano, é fragmentária, e como tal tem de permanecer. Bom,
aqui, na minha opinião, a gente já tem um início muito interessante, criticando totalmente a ciência, né? As ciências do espírito, onde muitas pessoas tentam se avantajar, se sobressair sobre as outras, dizendo que o caminho para Deus ele é complexo e é preciso palavras sofisticadas, é preciso uma linguagem erudita, né, sobre isso. Na verdade, o caminho para Deus ele é simples e está na frente realmente de cada ser humano. Mas a gente não deve esquecer também que esse caminho ele precisa de consistência, assim como qualquer coisa na vida. Então a gente precisa de consistência no caminho, é o orai e vigiai constante. Refleti como poderia a ciência, tão arduamente aprendida, levar à divindade. Que é o saber na realidade? Saber é o que o cérebro pode compreender. Quão restrita e limitada é, contudo, a capacidade de compreensão do cérebro, que tem de continuar ligado firmemente ao espaço e ao tempo. Já a eternidade e o sentido do infinito não consegue um cérebro humano abranger. Exatamente isso que se acha ligado inseparavelmente à divindade. Silencioso, porém, permanece o cérebro, diante dessa força inapreensível que interpenetra tudo o que existe e da qual ele próprio aure sua atividade. A força que todos sentem dia após dia, hora após hora, a cada momento, como algo evidente, que a própria ciência sempre reconhece existir, e que com o cérebro, portanto, com o saber e o raciocínio, se procura em vão alcançar e aprender. Assim, pois, é incompleta a atividade de um cérebro, essa pedra fundamental e instrumento da ciência, e essa limitação se faz sentir logicamente também através das obras que constrói, isto é, através de todas as ciências. Por conseguinte, a ciência é útil como complemento para uma compreensão melhor, para subdividir e classificar tudo quanto ela recebe pronto da força criadora precedente, tendo, porém, que malograr incondicionalmente, se pretender se arrogar a guia ou crítica, enquanto se prender como até agora. Tão firmemente é o raciocínio, isto é, a faculdade de compreensão do cérebro. É por esse motivo que a erudição e também a humanidade que por ela se orienta permanecem sempre presas a pormenores, ao passo que cada ser humano traz em si, como dádiva, o grande todo inapreensível que o capacita completamente, sem ensinamentos cansativos, a atingir o que há de mais nobre e sublime. Portanto, fora com o tormento inútil da escravidão espiritual. Não é em vão que o grande mestre exclama: sede como as crianças. Quem possui em si firme vontade para o bem e se esforça por outorgar pureza a seus pensamentos, esse já achou o caminho para o Altíssimo, e assim tudo o mais lhe será concedido. Para tanto, não precisa nem de livros ou esforço espiritual, e nem de penitência ou isolamento. Torna-se sadio de corpo e alma, livre de toda a pressão de sofismas malsãos, pois qualquer exagero prejudica. Deveis ser criaturas humanas, e não plantas de estufa, que devido a desenvolvimento unilateral logo sucumbem às primeiras rajadas de vento. Despertai, olhai em redor, ouvi vosso íntimo, isso por si só pode abrir o caminho. Não deis atenção às brigas das igrejas. O grande portador da verdade, Cristo Jesus, a corporificação do amor divino, não perguntou pelas religiões. Que são hoje as religiões? Tolimentos do espírito livre do ser humano. Escravização da centelha de Deus que habita em vós. Dogmas que procuram restringir a obra do Criador e também seu amor imenso nas formas estreitas do sentido humano, o que equivale a rebaixamento e desvalorização proposital da ideia do divino. Todo o investigador sincero repele esse procedimento, pois através dele jamais poderá vivenciar a grande realidade, deixando cada vez mais desesperançado seu anseio pela verdade, fazendo-o, por fim, desesperar de si e do mundo. Por conseguinte, despertai, destruí os muros dogmáticos dentro de vós,
Arrancai a venda para que a luz pura do Altíssimo possa atingir-vos intacta. Erguer-se-á então jubiloso o vosso espírito até as alturas, participando com alegria do grande amor do Pai, que desconhece quaisquer fronteiras do raciocínio terrestre. Sabereis finalmente que sois uma parte desse amor e o compreendereis sem esforço e completamente. Unir-vos-eis a ele, e assim diariamente ganhareis, hora após hora, novas forças, como uma dádiva, que vos permitirá sair da confusão com toda a naturalidade. Bom, agradeço muito a quem acompanhou até aqui. Nesse primeiro capítulo a gente pode tirar como conclusão que a simplicidade ela é totalmente necessária, né? Que o ser humano precisa da simplicidade, assim como Cristo escolheu discípulos dentre as pessoas simples, dentre pescadores, dentro das pessoas comuns da época. E a palavra de Deus, ela realmente está na frente de cada um, né? Basta um trabalho constante, e aí vem a atividade do espírito também, que o ser humano não pode deixar adormecer dentro de si. Agradeço a quem assistiu, até o próximo vídeo.